Olá, pessoal! Bom vídeo para vocês. Se curtirem a história, deixem o like e contem nos comentários de onde estão assistindo. História realista, com nomes e detalhes alterados. Conteúdo narrativo, sem conselhos ou diagnósticos. Uma pessoa com dívidas aprende a falar em vez de calar, quando a vergonha e o medo pesam mais do que os juros. Igor, 31. De dia, apoio ao cliente. À noite, limpeza num edifício de escritórios. Traz um ficheiro transparente, com recibos e um frasco de moedas. O telemóvel tem o ecrã rachado. Em casa, ninguém sabe ao certo. Seção 1. A primeira chamada. Vejo-o no corredor antes do olá. Tira a mochila, pousa um ficheiro de plástico transparente no colo e segura-o como quem procura equilíbrio. Diz: sou o Igor. Tenho problemas com os pagamentos. Não dívida, não crédito. Pagamentos. Engole em seco. O som é nítido. A perna direita sobe e desce poucos milímetros até ele prender a borda do ficheiro com o joelho. Pergunto como é um dia dele. 2 turnos. De dia, call center. Das 7 em diante, limpeza num centro de escritórios. O elevador às 3 da manhã zune e depois fica a zunir na cabeça. Fala sem queixa, como se lesse uma ficha técnica. Nos dedos, há cheiro leve a lixívia. A pele nas articulações está gretada. A noite é bom porque está vazio. Às vezes o telefone toca, número sem nome. Fico calado. Depois olho para o ecrã. Chamada perdida. Ele faz um gesto de limpar o vidro com o polegar, hábito que não apaga chamadas perdidas. O plástico range. Igor abre o ficheiro e muda recibos de uma bolsa para outra. Areia a passar de uma mão para outra. Eu registro tudo, diz, para não parecer infinito. Num dos recibos, há um círculo a marcador preto em volta do valor. Isto é a multa. Pequena, mas cada vez é uma gota. O maxilar contrai-se num movimento curto. O músculo junto ao ouvido treme. Repito, gota. Ele acena, olha para o chão. Para não ouvir, ligo a ventoinha do arrumo quando lavo o chão. Fica tudo a fazer o mesmo barulho. O telemóvel entre nós no tampo da mesa. O ecrã tem uma fissura diagonal. Corte no vidro. Surge uma notificação. Estimado cliente. Igor vira-o com o ecrã para baixo, mas não retira a mão. O indicador toca na moldura. Não quero que ouçam a minha voz. Ela muda quando falo com eles. Como muda? Pergunto. Ele mostra, inspira e fala meio tom acima, educado e rápido. Sim, eu vejo, já confirmo. E depois volta ao seu tom, mais baixo, mais áspero. Este é o meu, aquele não. Não me olha ao dizer isto, olha a fissura. Pergunto por palavras que evita. Sorri sem riso. Montante. Pausa. E atraso. A palavra cola. Tira um pequeno frasco de vidro. Moedas de 5 e 10. As moedas guardo, para não perder o miúdo. O vidro tilinta quando assenta no apoio do braço. Igor olha mais tempo do que seria preciso, como se esperasse que as moedas se somassem sozinhas. Não negociamos com a realidade. Pergunto. Se aqui, sem planilhas, dissesse o montante em voz alta, o que mudava? Ombros tensos, o queixo sobe um pouco. Gesto de quem prepara a face. 42. Para. Depois, quase inaudível. E mais 470. Não me olha. Olha o frasco. As moedas também parecem ouvir. O silêncio não é alívio nem queda. É a frase a pousar na mesa, a deixar de morar só na cabeça. Quero saber quem sabe em casa. Igor suspira. Ninguém. No prédio, tiro logo os avisos do quadro, para não ficarem a ver. Os ombros levantam e ficam ali. Se soubessem, iam pensar que eu... A frase morre no meio e os lábios fecham. Não a acabamos. Às vezes, o inacabado é mais preciso do que a explicação. Ele acrescenta, só não quero magoar. É um refrão antigo, tocado muitas vezes em repetição. No corredor, bate uma porta. O som surdo traz-nos à sala. Igor olha as mãos. Quando fico calado, parece-me o certo. Enquanto não digo, ainda seguro as coisas. Se disser, é admitir que não consegui. Fala plano, mas tropeça na palavra admitir. Um leve toque de dente. Pergunto ao corpo, onde soa o admitir? Ele demora e passa os dedos pela clavícula. Aqui. Apetece subir o fecho até acima, para não se ver.
toca no fecho do casaco e puxa-o 1 centímetro. É como cobrir uma marca invisível. E se aqui não cobrir, só ficar com o que se vê? Não proponho tarefa. Abro espaço para uma fração de segundo que ele costuma saltar. Ele acena. Os lábios relaxam sozinhos depois de muito tempo cerrados. Mais uma vibração. Igor não pega no telefone. Lê em voz baixa. Relembramos. Fica mais tempo do que a mensagem precisa. Aqui posso não responder? Pergunta. Digo. Aqui sim. Ele guarda o telefone dentro do ficheiro com os recibos. Plástico e vidro fazem um som de roçar. Os pés assentam paralelos no chão. Pela primeira vez, a perna não salta. No fim, tira do frasco uma moeda de 10 e pousa-a na beira da mesa. Para eu ouvir o som, se tentar tirar outra vez, diz. Não acrescento nada. Ele recolhe o ficheiro, confirma com um toque que o telefone está lá dentro, olha a moeda e deixa-a ficar. Na maçaneta, hesita, vira-se para a mesa e diz, sem me procurar com os olhos, isto é uma dívida, não pagamentos. Dívida. E sai. Quando a porta fecha, o zumbido da ventoinha, que nunca esteve aqui, parece baixar na imaginação. O silêncio fica mais liso. A moeda na borda da mesa descansa como se, por um instante, os juros parassem de cair. Fim da primeira sessão. Em instantes, continuamos. Sessão 2. O cadeado da vergonha. Ele entra. Olha primeiro para a borda da mesa. A moeda continua lá. Toca nela com a unha. Um som fino, quase nada. E só então me cumprimenta. Senta-se um pouco mais fundo do que na primeira vez, mas não tira a mochila. Apoia-a no colo, como quem precisa de um peso conhecido para ficar no lugar. O fecho do casaco está alto. Os dedos sobem e descem no cursor sem o mover, um gesto que acalma sem resolver. Ontem à noite, tirei os avisos do quadro do prédio, diz, sem rodeios. Os de todos. Sorri com o canto da boca, como quem pede desculpa a uma pessoa ausente, para ninguém ver a minha verba, mesmo que não estivesse lá. Desenha no ar com um indicador, um círculo invisível, o mesmo gesto que tinha feito em volta da multa a marcador. Fica em silêncio. O silêncio dele não é vazio, é um corredor. Pergunto como foi o dia. Ele descreve o script do call center, palavra por palavra, e como a voz se adapta, até ele próprio não a reconhecer. Depois fala do turno da noite, o chão encerado, a luz fria das casas de banho, a ventoinha do arrumo que transforma todos os sons em um só. Quando chega a parte das chamadas sem nome, a garganta seca, dá para ouvir a deglutição. Eu não atendo, fico a olhar para a fissura no ecrã. Parece uma estrada. O polegar passa pela diagonal do vidro rachado, como se pudesse alisar aquilo. Pergunto por palavras que ficam presas. Ele monta um sorriso que não encontra riso. Montante e atraso. O segundo termo sai em 2 tempos, como se fosse preciso abri-lo com uma chave. Ao dizê-lo, leva a mão ao fecho e puxa o meio-dente para cima. Os ombros sobem junto, reflexo de quem se protege de uma corrente de ar. Aqui dentro não precisa tapar, digo apenas, não como instrução, mas como nome para o que é possível na sala. Ele não baixa o fecho, mas a mão afasta-se. Tira do ficheiro uma folha com colunas e pequenos números repetidos, o tipo de letra miúda de quem não quer que o tamanho da letra denuncie o tamanho do assunto. Se eu puser isto no frigorífico, estrago tudo lá em casa, comenta. Fica aí olhar para nós enquanto jantamos. Pousa a folha no apoio de braço, de lado, como quem deixa um prato quente arrefecer. A perna, que até então subia e descia quase invisível, encosta-se ao chão. Ele fala da família sem nomes próprios, como se falasse de uma peça de roupa. Lá em casa sempre me disseram, não faças do teu falar um problema dos outros. A mãe chegava cansada. Eu arrumava a cozinha e as palavras iam para uma gaveta. Faz o gesto de empurrar algo para dentro de um móvel. Agora é igual. Eu meto na gaveta, no ficheiro. Bate de leve no plástico que range. E fico calado, que é para não magoar. A palavra magoar cai no meio da sala como um objeto mole que, mesmo não fazendo barulho, ocupa espaço. Não mexemos nos números, nem na folha, só nos aproximamos do que prende. Pergunto que frase nunca disse em voz alta, nem para o banco, nem em casa. Ele olha para a moeda, não para mim. A unha toca de novo. Desta vez,
O som não é metálico. A pele amortece. Tenho atraso, diz, e para como se esperasse que o teto reaja. Nada acontece. As janelas não se mexem. O ar não muda. Tenho atraso e tenho vergonha. Acrescenta mais baixo. Vergonha de dizer e vergonha de esconder. As duas palavras encaixam como peças que se empurram. Ficamos aí, na junção. O corpo dele faz um movimento novo. Os ombros não caem nem se elevam. Ficam, mas deixam de pedir licença. Ele olha para o telefone virado ao contrário e pergunta sem me olhar. Se ligarem agora, posso dizer, não posso falar. E desligar, não transformo a pergunta em regra nem em tarefa. Ele pega no aparelho, vê um número sem nome a piscar e, antes de secar a coragem, pousa de novo. Não é agora, diz para o tampo da mesa, como quem avisa uma torneira. O aparelho vibra mais uma vez, depois desiste. Volta ao frasco de moedas. Isto parece ridículo, diz, agitando-o de leve. Mas ouvir o vidro a tocar lembra-me que ainda tenho som meu. O tilintar é irregular. Algumas moedas prendem-se ao pescoço do frasco e libertam-se atrasadas. Um som que não é bonito nem feio. Quando o banco fala, tudo fica com o mesmo tom. O meu fica fininho, o deles fica polido. E por dentro sobe um zumbido. Faz o gesto de rodar o botão da ventoinha no ar. Aqui posso baixar o zumbido, diz. E pela primeira vez, não tenta sorrir. O fecho do casaco desce 2 dentes, quase sem que ele repare. Pergunto onde o corpo carrega o admitir. Ele passa os dedos pela clavícula de novo, o mesmo lugar da sessão anterior, e fica ali, sem cobrir. Arde um pouco, descreve. Mas não queima. É uma frase pequena, clara. E o que acontece aos olhos quando diz tenho atraso? Ele experimenta de novo. Desta vez, não os fecha, fixa à beira da mesa, a linha onde a moeda ficou. Não sou expulso da sala, diz, quase surpreso com a evidência. Fico. Fala do irmão ao de leve. Ele pediu dinheiro. Eu disse depois, e foi como se tivesse enfiado a conversa inteira dentro da gaveta. Fica calado um instante que não empurra. Se eu disser não, é como se cortasse um elástico. Mostra com polegar e indicador uma distância de 2 centímetros. É aqui que me falha o ar. Não peço que respire fundo, nem que conte. O ar encontra sozinho um ritmo menos curto, quase como se a sala, grande coisa, lhe desse permissão. Antes de sair, ele pede para deixar uma coisa. Não é a folha desta vez, é o frasco. Não para vocês contarem, diz, a olhar outra vez para a fissura do telefone. É para eu não ter de ouvir este som sozinho. Encosta o vidro ao canto do tampo, longe da moeda, mas visível. A mão fica por um segundo a segurar o frasco, como se quisesse certificar-se de que a mesa aguenta. Aguenta. Ele levanta-se, ajusta a alça da mochila e a frase aparece sem anúncio, numa voz que já não é a do script. Tenho atraso. Não acrescenta mas. Nem vou resolver. Só a frase, inteira. No corredor a porta bate com o mesmo som surdo da semana passada. Dentro, o frasco descansa e, de vez em quando, alguma moeda escorrega milímetros e toca no vidro. Não é uma música. É só prova de que o silêncio, aqui, tem camadas. Fim da segunda sessão. Voltamos já. Sessão 3. A voz do banco. Quando entro, a sala já tem os objetos dele como se fossem móveis. A moeda no canto da mesa, a folha com colunas meio escondida por baixo, o frasco de vidro no aparador. O barulho do vidro parou de me surpreender. Agora é um som que pertence a esta história. Igor chega e passa os olhos pelo frasco primeiro, depois por mim. Achei que o ia ouvir em casa, o tilintar. Diz. Não ouvi. Fiquei a ouvir outras coisas. Não pergunta se pode sentar-se. Senta-se. A mochila hoje vai para o chão. O fecho do casaco fica onde está. Ele fala do turno da noite, como de costume, mas sem lista. Os corredores cheiram a produto e o elevador zune menos quando eu não fico mesmo ao lado. O telemóvel está sobre a mesa, virado para baixo, e tem marcas de dedos na capa de silicone. Comenta sem que eu pergunte. Tentei não limpar o ecrã. Fica sempre uma risca. O polegar procura a fissura sob o plástico. Não a encontra, desiste. Eu relato o que vejo. Ele confirma ou corrige. O pé direito não salta. As mãos, sim, querem mexer na folha,
e não mexem. Ele olha para a borda do papel, lê em silêncio um dos números, não diz qual, e só então fala do que veio a seguir. De manhã, no descanso, ligaram. Número sem nome, não atendi. Fiquei a praticar a frase na cabeça e passou. Faz um gesto pequeno com a boca, como quem ensaia labiais. Qual frase? Agora não posso falar. Diz em voz baixa, quase sem som, e a sala ouve. Não repetimos, não transformamos em exercício. Deixo a frase ficar entre nós, igual a uma caneta em cima da mesa. Igor descreve o corpo enquanto a diz. A língua cola ao céu da boca, o ar encalha na clavícula e, no final, os ombros não sobem. É como abrir uma torneira e fechar logo. Resume. O telemóvel vibra, uma vez, duas. Não o apanha. O polegar só pousa na moldura. Se for agora, diz. Não quero que fique para a próxima. Não lhe peço que faça nada. Também não digo para não fazer. O aparelho vibra outra vez. A vibração acaba por empurrar a decisão. Igor pega, vira, vê o número, expressão neutra, e atende. O tom que sai é o dele, não o do script. Boa tarde. Do outro lado, uma voz polida começa pela fórmula. Falamos da regularização. Ele não apressa, não explica. Diz a frase inteira, sem decorar nada. Agora não posso falar. Silêncio curto. A voz insiste numa opção de horário. Igor repete. Não posso falar agora. O dedo toca no botão. A chamada termina. Ele pousa o telemóvel e fica com a mão ainda suspensa sobre o aparelho, como se faltasse o gesto final e o corpo não soubesse qual é. Espera o som da sala voltar. O frasco faz um tinir pequeno. Talvez uma moeda tenha escorregado uns milímetros. Igor arregala as narinas, inspira pelo nariz. Não fundo, não teatral. E assente. Não caiu o teto. Encolhe uma sobrancelha, como quem estranha a obviedade. E a minha voz ficou parecida comigo. O maxilar marca menos perto do ouvido. A pele não repuxa. Ele conta mais duas coisas sem ordem. Tentei dizer. Tenho atraso a mim mesmo no elevador quando ia começar o turno. Só eu e a luz. Saiu. Não me expulsei. E, em casa, ontem, escrevi montante num papel e pus dentro do armário, atrás dos copos. Fechei. Abri. Continuei lá. Não me pergunta se isto é certo. Só informa. Os cotovelos assentam nos apoios, o corpo ocupa a cadeira sem pedir licença a cada centímetro. O telefone permanece sobre a mesa, mas vira-se sozinho. Ele não mexe. Foi a mão que ficou ali e o rodou. Agora o ecrã está para cima. Chega uma mensagem automática. Ligue-nos para... Ele lê em silêncio. Não toca. É curioso, diz. Ouvir a minha cabeça responder, já sei, sem me pôr a correr. Há humor nesta frase, mas não é alívio. É reconhecimento. Saltam memórias curtas que servem de contexto. Avisa que, em pequeno, quando havia contas por pagar, a mãe fechava as portas com cuidado, como quem não quer acordar alguém. Eu aprendi a andar nas pontas dos pés dentro de conversas. Hoje diz, a ponta do pé é a palavra depois. Olha a moeda. Quando digo depois, estou a empurrar com o dedo. Mostra a distância entre o polegar e o indicador, 2 centímetros de ar. E aí o ar encrava. Mete o ar pela boca e deixa-o sair pelo nariz. Percebe que não precisa de o guiar. Volta à chamada de há pouco. Com pormenores, não com justificações. A voz do outro lado, a pausa calculada. O jeito de perguntar qual o melhor horário para si. Eu queria dar um horário, admite, mas a frase ficou inteira. Agora não posso falar. Não a troca por uma desculpa, não acrescenta mais tarde. A sala segura a integridade da frase como segura as coisas esquecidas no parapeito. Quase no fim, ele ajeita a folha, não a afasta de mim, afasta a dele. Fica a tocar a margem com o indicador, como quem confirma que o papel existe. Pega no telemóvel e desloca-o do centro para o canto da mesa sem qualquer solenidade, como quem entende que há lugares. Fora do meio, comenta, a olhar para o aparelho já quieto. Quando fica no meio, manda. Não há riso. Pergunto o que ficou por dizer. Ele faz um inventário breve. Não disse, desculpem. Não disse, já estou a tratar. Não disse, eu sei, 3 vezes. Sobra o que disse. Repete sem se ouvir a si próprio, só para testar o tamanho. Agora, não posso falar. Na segunda repetição,
O corpo não altera nada, não sobe fecho, não salta pé. Ele olha outra vez a fissura no vidro e, pela primeira vez desde que começou a vir, pousa o telefone na mochila aberta. Não fecha o fecho. A mochila respira. Quando se levanta, não procura os bolsos como quem perde algo. Passa a mão pelo frasco só para sentir o frio do vidro e deixa-o. A moeda continua na mesma posição. Se tocarem de novo agora, diz, já de pé, não vou atender. Não porque seja regra, porque não é agora. Não pede validação. Abre a porta, sai. A sala fica com a vibração que não veio. O silêncio, hoje, parece ter ruído de janela entreaberta. Fim da terceira sessão. A seguir, mais um encontro. Sessão 4. Em casa. Ele entra, repara primeiro no frasco no aparador e depois na moeda. Não a toca. O fecho do casaco está 2 dentes abaixo. A mochila vai para o chão sem ruído. Senta-se e solta uma frase como quem já a treinou. Contei em casa. Olha à beira da mesa, não para mim, ao meu irmão. A cena vem inteira, sem adjetivos. Cozinha pequena, televisão no mudo, o som do vizinho a arrastar cadeira. O irmão a mexer numa frigideira, colher de pau a bater de leve. Eu disse, tenho uma dívida. Ele faz uma pausa do tamanho da sala. Ficou tudo parado. Até a chaleira parecia que não sabia se havia de apitar. Pergunto o que aconteceu ao corpo quando disse dívida. Ele leva a mão às clavículas e deixa ficar ali. Ardeu um pouco, mas não queimei. Repete a frase da sessão anterior, sem notar que a repetiu. Ele perguntou, quanto? Eu disse, 42.470. Sem mais tarde explico, sem é por causa de. Só o número. A colher de pau pousa. Depois veio o por que não disseste antes? Aí os ombros dele sobem 1 milímetro. Soou a acusação, talvez não fosse, mas o primeiro som foi esse. Ele encosta as mãos ao apoio, palmas abertas, como quem mostra que não está a esconder nada. Eu respondi que não queria magoar, e percebi que estou a dizer esta frase há anos. Faz um gesto pequeno, como quem retira uma etiqueta de um frasco. O meu irmão calou-se, serviu sopa, empurrou a taça para mim sem olhar. Eu sentei-me. Ouvi o metal da colher a tocar na borda, muito claro. Disse outra vez, tenho uma dívida. O som da colher mudou. Não sei explicar, só mudou. A conversa não vira a rumo. Não há plano, nem lista, nem promessa. Há factos. Ele perguntou se eu precisava de dinheiro. Disse que não sabia responder. O que eu precisava era não ter de esconder. O maxilar dele não marca como antes. O músculo junto ao ouvido mantém-se quieto. Ele ficou irritado 2 segundos. Disse, não és o único com coisas. Levantou-se, abriu o armário, bateu a porta. Não foi uma cena. Foi um barulho. Igor faz o gesto de porta a bater. Um fechar sem força. Volta ao momento em que a palavra ficou de pé na cozinha. Olhei para o frigorífico. Pensei na folha com as colunas. Não a tenho. Ficou aqui. Indica a mesa da nossa sala. Ainda bem que ficou. Senão, eu tinha posto com um ímã e a casa inteira ficava a olhar. O canto da boca mexe um pouco. Em vez disso, escrevi 42 plaus 470 num papel de rascunho e meti atrás da caixa do chá. Não para esconder, para que não estivesse no meio. Descreve o gesto, o papel a desaparecer atrás do cartão. Pergunto pelo telefone. Ficou na mochila. A resposta sai fácil. Não mandei mensagem ao banco. Não desliguei notificações, não fiz nada disso. Só não pus o telefone no meio. Ele empurra agora o seu para a borda da mesa, como quem reconstitui a noite. O meu irmão perguntou se eu estava chateado com ele por ter pedido dinheiro da outra vez. Disse que estava chateado comigo por ter dito depois e ter fugido. A palavra fugido fica um pouco no ar. Ele disse ok e foi lavar a colher. O som da água abriu um buraco dentro de mim. Não bom, não mal, só espaço. A certa altura, Igor imita a própria voz na cozinha, não a do script, nem a polida. A dele. Eu disse, não sei como dizer isto, mas tenho atraso. Encosta as costas à cadeira, como aqui. Ele encostou a anca ao balcão. Não me salvou, não me atacou. Disse, está bem, e perguntou se queria mais sopa. Igor ri sem riso. Respondi que sim, por dizer mais uma coisa que não estivesse colada à dívida. Fico com a imagem do vapor, a sair da taça, a televisão no mudo,
Duas pessoas numa cozinha pequena a encontrarem um volume que não arranha. Peço-lhe a parte que não contou. Ele pensa. Quando fui deitar-me, fiquei à espera de me punir, daquela conversa em que eu me digo nomes. Faz um gesto de bater na testa com 2 dedos e para a tempo. Não veio. O que veio foi o barulho do prédio, um cano, um cão, a porta do elevador, e a sensação de que a palavra não tinha sido uma arma. O frasco no aparador tilinta uma vez, Rigor olha para lá e volta, sem necessidade de ir buscar o som. Senti falta do frasco em casa, admite. Não para contar moedas, para saber que não estou a ouvir sozinho. Passa o polegar na fissura do ecrã, hábito antigo, e retira-o, como se tivesse percebido que o vidro não alisa. O meu irmão, antes de ir dormir, disse: se ligares ao banco, que seja de dia. Não foi um conselho, foi uma coisa que ele diz. Os ombros de Igor não reagem. Quase no fim, ele pede qualquer coisa com o olhar para a moeda. Não mexe nela, quer confirmar que ainda existe. Trouxe outra de casa, diz, tirando uma de 20 cêntimos do bolso. Pousa-a um pouco ao lado da primeira. Não alinham. Não é um ritual. Olha para mim como quem teme que eu converta o gesto em regra. É só para eu saber que ontem aconteceu. Pergunto o que ficou por dizer na cozinha. Ele enumera. Curto. Faltou, obrigado por ficares. Faltou, não vou pedir-te. Faltou, não sei o que faço a seguir. Não tenta acrescentar hoje. Posso ficar a dever essas frases, diz. E há uma ironia mínima no verbo dever que não chega a ser piada. Levanta-se sem procurar o telefone, como quem perde algo. Pega na mochila, ajusta a alça e para na porta como quem verifica um interruptor. Disse, tenho uma dívida 2 vezes. Resume, a casa não caiu. A mão vai ao fecho do casaco, não sobe nem desce. Abre a porta. O corredor devolve o mesmo som surdo de sempre. Dentro, 2 moedas na beira da mesa não fazem fila, só ocupam lugar. Fim da 4ª sessão. Em instantes, continuamos. Sessão 5, o recuo. Ele chega com algo nas mãos que não fazia parte desta sala. Uma caixa pequena, castanha, fita transparente por cima. Não tenta escondê-la. Também não a anuncia. Pousa no chão, junto à perna da cadeira. E só então se senta. A moeda continua na borda da mesa, o frasco no aparador. A caixa, nova, instala-se como um ruído. Comprei. Não diz o quê. Ontem à noite apareceu últimas unidades e portes grátis até às 23h59. Fala como quem lê a legenda do próprio gesto. O maxilar, que nas últimas sessões tinha ficado mais quieto, volta a marcar de leve junto ao ouvido. Não era preciso. Eu sei. A frase tem 2 partes, e as 2 pesam o mesmo. Ele passa a unha no vinco da fita, sem a levantar. O plástico devolve um som seco. Não lhe peço para abrir nem para devolver. A caixa está lá, e é suficiente. Ele descreve, com pormenores pequenos, o minuto antes do clique. A mão que paira, o cursor por cima do botão, o pensamento, depois arranjo. E logo a seguir, a sala da limpeza, com a ventoinha no máximo, para que a cabeça fique lisa. Eu estava exausto. Foi um abrir e fechar. Mostra a distância entre polegar e indicador, 2 centímetros de ar. Foi aqui que... E bate leve com o dedo na clavícula, que não passou ar. O telemóvel vibra uma vez e cala-se. Ele não mexe. De manhã, já vinha a caminho. Continua. Não dá para cancelar, quando já vai no caminhão. Sorri sem humor. É uma frase automática que alguém escreveu para eu ler. A palavra alguém fica no ar, sem rosto. A fissura no ecrã reflete a luz da janela. Ele não segue a linha como fazia. Olha para a caixa. A tampa tem um vinco vincado, como se alguém a tivesse apertado demasiado. Falamos do que acontece exatamente depois do clique. Não do dinheiro, não do cálculo, do corpo. O som do elevador ficou longe, diz. E eu senti as mãos vazias. Estranho. Acabava de pegar numa coisa e as mãos ficaram vazias. Repete devagar. Vazias. Lábios secos. Língua a procurar o céu da boca. Depois, quando me deitei, comecei a recitar as frases que costumo dizer. Já trato, não vou repetir, não sou assim. Para. E adormeci com o zumbido da ventoinha dentro. A caixa não se mexe. Ele também não. A sala, por alguns segundos, parece ouvir a fita colada.
Eu relato o que vejo: os ombros suspensos, o fecho do casaco parado, a perna encostada ao chão. Ele acena. Trouxe-a porque não quero escondê-la. E porque não sou eu que fico melhor se a puser na arrecadação. Fica lá, a fazer barulho de qualquer maneira. A mão pousa na tampa e fica ali, plana. Não é pedido para resolver, diz. E olha para mim como quem teme transformar isto em tarefa. É só para não estar sozinho com este objeto. Ele diz o nome do que está lá dentro. Não tem luxo, nem é raridade. Promoção de terça, comenta, com uma ironia baixa que não chega à piada. Quando abri o e-mail e vi, agora ou nunca, o meu corpo acreditou na parte do nunca. A palavra cola-se ao nunca de outras coisas. Se eu não carregar agora, nunca mais. Se eu não falar agora, nunca mais. Se eu não admitir, para aqui. O silêncio não pede que continue. A mão solta a caixa e volta ao apoio do braço. O frasco no aparador tilinta, como quando uma moeda decide escorregar milímetros. Pensei em pôr este som na cozinha, diz Igor, a apontar com o queixo para o vidro, para não fazer compras com a cabeça muda. Não decide, não pede opinião. A ideia fica só dita, como a caixa. O telefone permanece de lado, indiferente. A fissura já não manda. Quase no fim, ele baixa os olhos para a fita. Se eu abrir agora, vou querer arrumar a caixa. Se não abrir, fico a olhar para ela. Escolhe uma terceira coisa. Com o indicador, empurra a caixa do chão para o canto da mesa. Não para o centro, não para longe. Aqui não manda, diz. Mas existe. Fica mais um segundo a confirmar o lugar. Antes de se levantar, abre a mochila e olha o espaço lá dentro. Não coloca a caixa. Fecha a mochila outra vez. Não quero levá-la para casa hoje. Não por castigo, não por regra. Só não hoje. A frase fica inteira, sem mas. Ele levanta-se, toca na moeda de 10, o mesmo som fino de sempre, e na de 20, que trouxe na sessão passada. Não vou alinhar, diz. Elas não fazem fila. Passa a mão pelo frasco, sente o frio do vidro e deixa tudo como está. Ao sair, resume. Isto foi um recuo. A palavra recuo não é desculpa, é medida. A porta fecha-se com o mesmo som surdo de todas as semanas. A caixa, por agora, não diz de que lado se abre. Fim da 5ª sessão. Voltamos já. Sessão 6, outro som. A sala hoje parece saber que vai haver menos objetos no fim. Igor entra sem a caixa e sem o ficheiro no colo. A mochila vem leve, pousa no chão e, por hábito, procura com os dedos o fecho. Não mexe. Vê as 2 moedas na beira da mesa, o frasco no aparador. Liguei eu, diz, sem cerimônia, de dia. A frase que o irmão tinha dito aparece ali cumprida sem bandeira. Conta o telefonema do princípio ao fim, puro relato. Disse o meu nome, disseram o texto deles. Eu disse, tenho atraso e quero falar de regularização. Não pedi desculpa, não prometi mais horas. Perguntaram o horário. Dei 1. A voz não sobe um meio tom para a polidez. Mantém-se na faixa dele com a aspereza que reconhecemos desde a primeira sessão. O peito não encheu, descreve, mas também não ficou um buraco. Procura a palavra, ficou espaço. Repara no próprio corpo como quem repara num móvel que sempre esteve torto. A mandíbula não agarrou, o músculo aqui. A ponta junto ao ouvido ficou quieto. A língua não bate nos dentes na sílaba difícil. Disse montante sem saltar e atraso sem partir ao meio. Não enfatiza, inventaria. Senta-se de costas mais coladas ao encosto. O ficheiro ficou em casa. O olhar toca nos cantos da sala, como se conferisse faltas. Não porque esteja resolvido, porque não precisa de estar no colo. A mão aproxima-se da mochila, abre-a, tira o telefone e pousa-o sem som no canto da mesa, longe do meio. Eles vão ligar, diz. Mas agora há um lugar para cada coisa. Volta à noite em casa, não como cena, mas como sensação. Houve silêncio sem ventoinha, descreve, e é a primeira vez que a frase aparece. O prédio fazia os barulhos de sempre, cano, cão, elevador, e eu não precisei de os abafar. Não corri para o ecrã rachado para o alisar com o polegar. Ele ficou rachado. Sorri quase imperceptível, como quem aceita uma linha no vidro. Não adoça, mas também não corta. A caixa? Fala dela por último. Ainda lá está.
no corredor. Não a escondeu, nem a devolveu. Não a transformou. Pensei em abrir de manhã. Não abri. Pensei em devolver. Não sei. A incerteza não é uma ameaça. É um estado que o corpo aguenta de pé. Trouxe outra coisa, diz, e tira do bolso uma moeda de 5. Não a junta às outras duas. Não as alinha. Pousa-a num ponto onde a luz da janela apanha as 3, em alturas diferentes. Para eu saber que hoje também aconteceu. Pergunto o que ficou por dizer. Ele olha para as moedas e fala devagar. Faltou obrigado. Ao meu irmão, pelo de dia. Posso dizer quando voltar a casa. Não promete. Faltou dizer a mim que a dívida não é um nome que me puseram. É uma coisa que tenho. A distinção muda o peso da cadeira. Fico aqui com isto, diz, e encosta mais o corpo ao encosto, como quem testa se a estrutura aguenta. No fim, levanta-se sem pressa, pega no telefone, guarda-o na mochila aberta e não fecha o fecho. Passa pelo aparador, segura o frasco com uma mão e pergunta com os olhos se o pode levar. Não é para contar, acrescenta, já a caminho da porta. É para que a casa tenha som. A moeda de 10 fica na beira da mesa. As outras duas também. Ele olha as 3, como quem se despede de um calendário que não precisa de rasgar. Abre a porta. Antes de sair, repete uma frase que aprendeu aqui e que já é dele. Agora não posso falar. Para um segundo. Mas posso dizer. Não fecha os olhos para medir o impacto. Não mede. Sai. Dentro da sala, o silêncio não fica vazia. Fica com o barulho pequeno de 3 moedas que não batem umas nas outras e com o espaço onde uma caixa esteve e já não está. Fim da 6ª sessão e desta história com o Igor. Todos os nomes e pormenores foram alterados. Obrigado por ouvir e até a próxima história. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou em algo seu, escreva nos comentários, de forma anônima e respeitosa.